O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Olá, bem-vindos ao Poder Público, o podcast de política do Público. Comigo estão Helena Pereira, editora executiva do Público, Sónia Sapage, editora de política. Olá. E a São José Almeida, redatora principal do Público, e eu, Ana Sá Lopes. Hoje temos uma semana, enfim, teve o 1º de Maio pelo meio, que é um feriado político, e estamos em arranque de eleições europeias e também com 2 grandes berbicachos que o governo tem que resolver com os parceiros, com os parceiros de coligação, aspas, esta coligação sempre foi em aspas, mas é um acordo parlamentar, que é a saúde, a lei de base da saúde e os professores. Ontem houve o debate, estamos a gravar isto na quinta-feira, houve o primeiro debate das europeias, que, enfim, com os modelos, foi na SIC, foi com os deputados que neste momento estão em Bruxelas. Portanto, estava lá Marinha Pinto, ressuscitou, teve congelado estes últimos 5 anos e agora descongelou e estava em forma, na minha opinião. Bento Rodrigues, as críticas mais contundentes feitas ao Parlamento Europeu nem fui eu que as fiz. E estão aqui pessoas que as fazem. O que é que tu achas, Sónia? Eu, por acaso, também estive a ver o debate, a trabalhar sobre o debate, e também concordo contigo. Marinha Pinto estava em forma. Foi naquele período inicial o único que conseguiu explorar aquele minuto ao ponto de conseguir dizer o que é que queria, que propostas é que queria. Foi assim muito rápido. Era um pouco limitado, não é? Não estava ali pronto para debater os grandes temas, estava pronto para passar a sua mensagem e pouco mais. Foi-se queixando que alguns deputados estavam a levar aquilo para o frente a frente e que não deixavam espaço para os outros falarem, tempo para os outros falarem, mas eu concordo que ele esteve melhor do que noutras ocasiões. Eles todos aproveitaram para explicar ao que vinham, no fundo. Quem é que achas que saiu melhor? Eu diria... A direita, confesso que me pareceu bastante assertiva relativamente... Eu diria que o mais eficaz a cumprir o seu objetivo, no meu entender, foi o Paulo Rangel. Eu sei que o Nuno Melo teve um discurso mais firme e muito direto, foi buscar aquelas fotografias, aquelas imagens antigas, mas eu acho que em termos de eficácia o Rangel foi... Ele elegeu o Pedro Marques como o seu opositor, o seu adversário, e não largou o debate todo. Não se deixou distrair com o Nuno Melo, nem com a Marisa Matias, não se deixou distrair por ninguém. Tinha o objetivo e cumpriu. Mas não sei se concordam comigo, não é? Tu achas que foi... Eu acho que o Paulo Rangel esteve melhor, foi de facto o melhor do debate. Porque o Nuno Melo, Paulo Rangel resolveu. Ele até que consegue ser bastante populista, enfim, às vezes ultrapassar alguns limites. O Paulo Rangel ali manteve uma ponderação, uma coisa engraçada que não é muito costume dele em debates. Enquanto o Nuno Melo fez o papel dele a esse nível, eu acho que foi bastante assertivo, mas teve que ir buscar Sócrates do reino também dos politicamente mortos, mas acho que a direita, mais do que a esquerda, teve mais do que a esquerda, quer dizer, o problema é que de facto Pedro Marques... aqueles primeiros... Há um momento em que ele começa a desenvolver, mas aqueles primeiros momentos do debate ele não desenvolve. Enfim, é uma expressão na minha terra. Eu acho mesmo que o Paulo Rangel esteve tanto melhor e foi claramente o vencedor do debate em termos de quem é que sai dali conseguir marcar pontos.
teve tanto melhor não só pela sua capacidade, o grande tranquejo que tem como no Parlamento Europeu e de falar de questões europeias e de falar, não é? E é um bom orador, um bom tribuno, mas teve tanto melhor na passagem, não só por ter sido capaz de passar a sua mensagem, mas pela forma como, ao picar-se diretamente com Pedro Marques, evidenciou as fragilidades oratórias e de comunicação política de Pedro Marques, que não está habituado, é a primeira campanha como primeira figura, primeira campanha que ele lidera, não é? Sim. Portanto, não tem toda a vida, é um político de gabinete. Foi pouco tempo deputado, foi secretário de Estado, ministro, mas, quer dizer, não tem muita prática de debate político para fora, ao microfone aberto. E nisso eu acho que a vitória do Rangel foi tanto maior quanto mais tornou transparente as fragilidades de Pedro Marques. Naquele momento em que Paulo Rangel desmonta aquela história das sanções, eu por acaso eu acho que aqui há um problema de comunicação política, de facto Pedro Marques não tem jeito para aquilo, mas também há um problema de escolha dos assuntos. E esta história das sanções é uma coisa de que já ninguém se lembra, ou as pessoas já não se lembram do que foi o período das sanções, e de facto os deputados portugueses de direita estavam contra as sanções a Portugal, não há volta a dar. O PPE estava a favor, mas os deputados portugueses estavam contra. Portanto, dentro do PPE. Não, e essa coisa que Paulo Rangel que Pedro Marques está a fazer, de que acollar Paulo Rangel é do PPE, logo é a favor de sanções, não colhe, na minha opinião. Surpreende a impreparação ou a preguiça do candidato, porque quando uma pessoa vai para um debate, pelo menos leva algumas armas e prepara-se para as críticas que lhe possam fazer. E nesse aspecto, a atenção, acho que toda a gente que quis ver o debate estava curiosa para ver a atuação de Pedro Marques, como tu dizes, nunca tinha tido este papel. E é impressionante como ele, primeiro, no caso das sanções, ele não sabia que o próprio Paulo Rangel tinha ajudado, por assim dizer, o PSD esteve unido com os deputados, com o governo português na questão das sanções, quer dizer, ele estava no governo, é estranho. Não, mas ele sabe, o problema é usar... Mas isso não é um discurso só dele, isso é um discurso que o PS adotou para esta campanha, não é? Em vez de falarem sobre as questões e as propostas que têm para o futuro da Europa, andam a picar-se com o PSD em termos internos. E depois, ao mesmo tempo, parece que o trunfo que ele leva é ter a haver convergência com Moedas, com Carlos Moedas, que é do PSD. Isto nada daquilo fazia muito sentido. E depois, também não consegue defender-se do ataque inacreditável do Nuno Melo quando tenta colar o PS à austeridade. Que eu acho que é fácil responder a isto, mas ele nem isso conseguiu. Portanto, achei que foi tão mal preparado. Ele ia preparado sobretudo para o contrário, que era colar sempre o PSD à austeridade, não é? Foi logo... Pois, exatamente. Não sei. Sobre o debate, só queria dizer mais uma coisa. Acho que o Marinho Pinto não devia ter participado naquele debate. Não percebi o que é que ele estava ali a fazer. Acho que assim que fez mal. Eu percebo a lógica daquele... Ele é eurodeputado neste momento. Sim, mas o critério é dos partidos. E o partido pelo qual ele estava lá a representar não elegeu há 5 anos. Sim. Há 5 anos ele foi eleito por MPT, que agora não concorre. Portanto... concorre por um outro partido. Concorre por outro partido. Sim. Portanto, eu sobre o Marinho Pinto só quero dizer que... ele fundou, entretanto, para se candidatar. Exatamente. Sim, mas tens razão. Há aqui uma falta de lógica. Não, há uma falta de lógica. A lógica é os deputados eleitos, não é? E os partidos com assento parlamentar. Aliás, eles ontem ele foi eleito. Aquilo é tudo. E o partido já não tem Aliás, eles eram todos deputados, à exceção do Pedro Marques, que se está a candidatar pela primeira vez. Pois, e também, pronto, mostra de facto, vê-se que os outros são um bocadinho mais calejados, Pedro Marques. Bem, isto vai ser uma semana complicada, como já vimos agora com o debate quinzenal de o que é que tu achaste destes enfrentamentos Bloco de Esquerda, Governo, Bloco de Esquerda. Ainda há a hipótese de fazer uma lei de bases da saúde à esquerda? A única forma de salvar o Serviço Nacional de Saúde é com investimento e é protegendo da privatização e das PPPs. É garantindo que o recurso aos privados é supletivo, algo que o PS tirou da sua proposta. Sónia. Tem havido
eles dizem sempre que não há avanços nem recuos, mas tem havido aqui muita política que acho que nós ainda não estamos aptos para perceber. Ainda hoje o debate quinzenal foi muito sobre esse assunto, voltaram à carga, eles publicamente parece que não se estão a entender, mas continuam a arrastar a situação, supostamente a conversar, não conversando. Eu estou pronta para acontecer tudo, incluindo uma lei de base aprovada à esquerda, sim. Estou pronta para tudo. Acho estranho um partido hoje aprovar uma lei de bases que não deixasse abertura para os privados. Não me parece uma coisa, é como diz o Marcelo, não me parece uma coisa realista. Termos uma lei de bases sem abertura nenhuma para o setor privado, não sei se algum dia sequer a Catarina Martins acreditou nisso. Parece-me... Pelos vistos a acreditar, São José. Até porque o próprio Estado português neste momento não tem meios, nem dinheiro para investir em meios, para acabar de um momento para o outro de forma radical com os privados na saúde, mesmo com os PPPs. Mas deixem-me que vos diga uma coisa, ainda hoje vinha no carro a ouvir o Fórum TSF que era sobre este assunto, e de facto há um equívoco que é transversal a toda a sociedade portuguesa, sobre a questão dos privados na saúde. Os privados existem na saúde. Hoje um ouvinte dizia que às vezes ia ao centro de saúde do Cacém e estava cheio, tinha montes de gente, e ao lado tinha uma unidade privada que estava vazia e portanto ele ia lá e era atendido logo, mas o Estado não pode suportar essas unidades. Quer dizer, o Estado também não está a suportar as unidades. Só há 4 PPPs em Portugal, que é Braga, Vila Franca, Cascais e Loures. Não há no Cacém, não há em Faro, o que há aí são unidades privadas de saúde. E aí voltaríamos a uma velha história que é: quem é que não suporta os privados se não há ADSE? Mas aí sim, nessa questão sim, podes dizer que é a ADSE que suporta grande parte da atividade dos privados. Não há de ser só a ADSE, porque os seguros de saúde, nós todos, claro que sim. É através dos seguros de saúde. Isso sim, mas isso não são PPPs. Pois não. E o que estava em causa eram os PPPs, não era isto tudo. Mas pronto, era só fazer essa clarificação por causa do equívoco. Eu não sei como é que isto vai decorrer, por que forma vai ser feito, quanto tempo vai demorar, mas eu acho quase impossível que por mais debate, mais réplicas, por mais que queira capitalizar politicamente com esta questão o Bloco de Esquerda, no final, quando for a votação final global da lei, eu não acredito que o Bloco de Esquerda, por causa das PPPs, vá chumbar todas as alterações ao sistema e à lógica do sistema que estão aqui em jogo, que é o passar de ser o Estado a promover a concorrência e a promover o setor privado para a concorrência com o Estado, haver uma primazia do Estado e os privados serem complementares. E isto até o PCP já percebeu, defende e apoia e aceita. Como o PCP aceita a tal questão dos supletivos e não sei o quê das PPPs, a tal formulação que permite a existência e a manutenção das atuais PPPs, porque sabe que elas estão ali onde estão, o Estado não tem capacidade de um momento para o outro, de forma radical, de tomar conta Mas deixa-me dizer uma coisa, ainda hoje no debate, a Jamila Madeira, a deputada do PS, abriu as intervenções pelo PS. E parece-me que dentro do PS a questão não é só uma questão que opõe PS a Bloco de Esquerda e PS a PCP. A questão dentro do PS não pode ser também não pode estar muito clara, porque a Jamila Madeira praticamente disse o que ela pede ao início é que se acabem no futuro as PPPs. Também. A intervenção dela vai nesse sentido. Portanto, não creio que seja uma coisa que o próprio PS, no seu interior, tenha totalmente definido. A Jamila é a deputada que tem negociado
este dossiê e é a deputada, formalmente ela, o Carlos César, são os responsáveis pela proposta dos tais PPPs só temporariamente, quando for necessário, complementares. Portanto, é evidente que no futuro, eles não excluem que num futuro possa não ser preciso, não é? Mas a Jamila Madeira claramente é a responsável pelo PS ter, a Jamila Madeira e o Carlos César são os responsáveis pelo PS ter posto os pés à parede contra a proposta do Bloco de Esquerda. Isso é... E da Ministra da Saúde. Não é... Ministra da Saúde, Duarte Cordeiro, Bloco de Esquerda, que não era uma proposta, era uma pré-proposta. Nisso, pronto, não estava, está bem, mas tudo bem. A questão é que nós já vimos isto Só acontecer com outras... quando for aprovada na especialidade, não é? Aí é uma proposta. Nós já vimos isto acontecer mais vezes entre o PS e o Bloco. Nós até recuperámos isso noutros assuntos, como as rendas de energia... portanto, faz parte também da dialética. Sim, e da campanha do Bloco, porque esta questão da saúde é uma das principais bandeiras do Bloco e já se arrasta este discurso de garganta e fica bem a Catarina forte. Martins, Exatamente. como ela... Já há muito tempo que, quando ela acusou o PS de permeável aos interesses económicos na saúde, que foi assim o momento do maior ataque ao governo. Sim, se bem que ouvindo o debate, apesar da tensão e dos termos acalorados, o que eu registrei do debate foi até uma coisa muito racional, que é o Primeiro-Ministro sublinha que é muito importante a esquerda aprovar uma lei de bases do SNS, porque a atual foi aprovada pela direita, em 1990, e é verdade. E que a proposta do PS é muito boa, porque acaba com uma coisa que estava na lei da direita, que era a lógica concorrencial entre o público e o privado. E a Catarina Martins responde-lhe que está tudo muito bem, mas que o PS devia ir mais longe, porque não devia permitir que ficasse expresso como quer que os privados prestam serviços de saúde com caráter supletivo, que é isso que o Bloco não aceita, o caráter supletivo. Ora bem, isto é só uma questão de semântica, porque na prática eles estão todos de acordo, tanto o Bloco como o PS, porque a questão é da lógica concorrencial. O ser supletivo ou não ser é uma questão de semântica, porque já se percebeu já parece que andam a negociar... que é para dar a impressão de que Helena, o Bloco... portanto, tu achas que o Bloco vai acabar a votar esta lei? Sim, também. Eu não vejo como é que vai votar contra. Hoje concordamos as duas. Eu não vejo como é que o Bloco vai permitir, Sónia, que a lei de bases continue a ser a da direita de 1990. Aliás, não quando é tinha por a oportunidade de baixar as taxas moderadoras e realmente acabar com a lógica concorrencial. Não é por acaso que o Jerónimo me disse já há mais de 8 dias que as PPPs não são o alfa e ômega da lei de bases da saúde. Exatamente, é muito engraçado, o PC nisso é muito... Porque o PC sabe o que está a negociar, não é? E não entra nesta... Não entra na mercearia do haver 4 PPPs que ficam. É verdade. Pois, isto vai ser, vamos ver até ao fim, mas se calhar acaba tudo em bem. Mas sabes, isto acaba por dar imenso jeito ao PS para responder ao Presidente da República, não é? Que fez aquele repto para que a lei fosse negociada. Sim. Houve ali uma zanga e tal, mas no fim era o único caminho possível. Sim. Aliás, o texto ontem do António Costa no Público, o texto de opinião, é uma demonstração clara e um apelo claro a que o BE venha às negociações e venha ao voto e venha ao acordo novo. E agora há outra coisa onde vai ser muito mais difícil haver acordo, embora aqui, pelo menos nesta mesa, estamos a achar que o BE virá ao acordo, pelo menos acabará a aprovar em votação final global. Mas e os professores? Como é que isto vai dar? O que é que vai acontecer? Vamos lá, o governo está farto de dizer, o Centeno diz que não há dinheiro, diz que não sei o quê, que está tudo em causa. Os 800 milhões de euros de despesa adicional com progressões representariam 4% de toda a massa salarial do Estado. 4% adicional. Isto significa exatamente o mesmo do que cerca de 3 anos de aumentos de salários do Estado à taxa de inflação, significa o mesmo que repor a sobretaxa,
significa o mesmo que aumentar o IVA 1 ponto percentual. Ou então o equivalente àquilo que nesta legislatura foram as decisões sobre o aumento geral das pensões, ou seja, durante 4 anos. Sim, quer dizer... Não é possível que se estraga tudo, que se estraga o caminho feito. Tu achas que vai ser aprovado mesmo? Eu acho que pode acontecer, provavelmente vai acontecer como já aconteceu no passado, que é com as votações cruzadas, eles não se entenderem. Matos nulo, ok. Parece-me que, pelo menos, que do lado do governo deve ser aquilo que era o cenário melhor. E ninguém estragava, como é que se diz? Estragava as continhas. Exatamente, as continhas do ou ficava sem face, não é? Porque todos defendiam a sua dama até ao fim e depois não acontecia nada. Provavelmente, não sei. Mas isto, há vários sinais de que o governo está um bocadinho nervoso com esta questão. Portanto, é natural que o desfecho imprevisível também esteja nas contas deles e eles não saibam bem como reagir a isso. Porque ainda hoje o Expresso antecipa uma entrevista à secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, e no fundo continua a haver ali uma ameaça de que se esta lei se as coisas não seguirem como o governo pretende, quer dizer, algo de muito mal pode acontecer. Não se esqueçam que já houve notícias de que o próprio governo podia cair, não é? Demitir-se. Sim, demitir-se, não é? Cair de outra maneira. Que o governo desmentiu na altura. Desmentiu, mas eu por acaso, uma coisa que me irrita são quando os desmentidos são feitos por fontes em off, porque é uma coisa que... Não, o desmentido era feito pelo gabinete do Primeiro-Ministro, pelos assessores do Primeiro-Ministro. Era por fonte oficial do Primeiro-Ministro. Sim, era o gabinete, era o assessor. São sinais de um certo nervosismo. E eu não acredito que ninguém tenha esta saída tenha a saída para isto como certa. Eu estou com a Sónia. Eu tenho... Está tudo em cima da mesa. Também acho eu só acho uma coisa. Acho que a questão dos professores pode ter um fecho mais imprevisível do que da lei de bases. Pois. Porque eu acho que o que está em jogo na lei de bases, para o Bloco deixar morrer a lei, uma lei que ponha fim à igualdade e à obrigação do Estado de fomentar e desenvolver o setor privado e que ponha fim a esse equilíbrio e volta a dar o privilégio ao Serviço Nacional de Saúde Público, tal como está na Constituição e originalmente foi feito, que isso é um ónus que o BE não pode levar para as eleições. Mas por falar em ónus... E, portanto, penso que aí o BE acabará por ser obrigado o ónus dos professores a aprovar. Não podem levar. Agora, o dos professores é diferente, porque os professores não é só o BE, o BE é o PC, não é? Não. Aqui, Para assim... mim, a intervenção do Centeno na Comissão, na passada terça-feira, foi muito importante e foi inteligente, porque ele conseguiu pôr o PST numa posição de grande fragilidade e difícil, porque o que ele diz é, isto é inconstitucional. Isto será o maior aumento de despesa da legislatura. E isto é contra uma lei, aquela tal norma travão, ele disse, isto seria incompatível com a regra de despesa. Sim. Como quem diz, se alguma coisa correr mal, quem viabilizar isto é que vai ter o ónus das consequências desta medida. E aí ele falou para o PSD. E eu acho que o PSD ainda não tomou a decisão por causa disso, precisamente. Porque o PSD não quer ficar quem quer. Quem é que quer? Mas os pequenos partidos têm um certo papel. O PSD tem um papel. E o PSD é o partido das boas contas, da responsabilidade, do não quer nada com a falta de credibilidade. Se isto é aprovado, é darem um argumento de campanha ao Costa e ao PS. É fenomenal, não é? O PSD aqui tem uma decisão muito difícil para tomar, acho eu. O despesismo do PS passa a ser o despesismo do PSD, não é? E pronto, chegamos ao fim de mais um Poder Público. Para a semana cá estaremos. Helena Pereira, Sónia Sapaz, São José Almeida e eu. Até breve. Até breve. O público fica no ouvido. O que
se bebe em dia de festa, pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.